Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui. E hoje a gente vai falar sobre o final de Falcão e o Soldado Invernal, ou será que eu deveria chamar de Capitão América e o Soldado Invernal? Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo e deixa seu joinha nesse vídeo. Chegamos ao fim de mais uma série da Marvel, foram 6 episódios muito intensos, eu acho que foi uma boa escolha deles fazerem 6 episódios, porque eu acho que a história que eles tinham pra contar coube perfeitamente nesses episódios, então eu tô bastante satisfeita com o resultado da série. Eu já sei que vai ter um monte de gente falando, eu preferi WandaVision, WandaVision foi muito mais legal, mas eu particularmente não consigo comparar as duas séries, porque eu acho que elas têm propostas muito diferentes. E eu acho que tendo em vista essas duas propostas, eu gostei igualmente das duas séries. Eu acho que Falcão e o Soldado Invernal me entregou uma outra coisa e WandaVision me entregou uma coisa de um jeito muito diferente. Mas as duas tiveram uma coisa muito importante em comum, que foi o desenvolvimento de personagens. Tanto em WandaVision quanto em Falcão e o Soldado Invernal, a gente teve um crescimento enorme dos personagens, muito maior do que a gente seria capaz de ver em um filme, que não fosse um filme solo, porque todos esses personagens têm isso em comum, eles não tiveram filme solo. Acho que o Soldado Invernal é o que mais chegou perto disso, mas ainda assim, era pra ser, era mais Capitão América e o Soldado Invernal do que, de fato, o Soldado Invernal. Então, eu acho que o desenvolvimento de personagem foi uma das coisas que mais me agradou nessa série, o crescimento do Sam Wilson como personagem também, assim, ele já era um personagem muito interessante, mas eu acho que ver a jornada dele, de deixar de ser o Falcão para se tornar o Capitão América, que foi, como eu tinha falado bastante no vídeo da semana passada, pra mim isso foi, assim, icônico, incrível, perfeito, e tudo foi coroado nesse episódio, quando ele, de fato, aparece como Capitão América. Nesse episódio a gente teve muitas revelações, mas a primeira delas foi a do uniforme do Capitão América, O novo uniforme do Capitão América. Eu nem sei. Eu fiquei muito empolgada, eu comecei o episódio e aí a gente tá só ouvindo a voz do Sam e eu tava beleza, vamos lá, eu quero ver ele voando. E aí ele já chega estourando o negócio, jogando o escudo, e aí falam, quem é você? E ele fala, eu sou o Capitão América. Eu fiquei yes! É o meu Capitão América, sim. Eu fiquei muito animada. Eu acho que esse é o tipo de coisa que o MCU consegue entregar perfeitamente, nesses momentos de dar o nome ao personagem, de dizer finalmente, de chegar lá. Pra mim foi um momento muito épico. Esse foi um episódio, assim como o episódio final de WandaVision, ele foi um episódio muito pra amarrar tudo aquilo que tinha sido construído. Eu acho que pra mim o meu episódio favorito foi o episódio 5, mas esse episódio 6 foi maravilhoso, tanto quanto qualquer outro. Eu acho que ele foi um episódio excelente e ele serviu realmente pra encerrar muitas das histórias que tinham sido contadas nessa temporada. Então não só a gente encerrou a participação do Sam Wilson e do Bucky Barnes, como também a gente viu outros personagens. A Sharon Carter, o próprio Zemo, que, dá uma aparecida ali bem rápida nesse momento, a própria Carly e também, claro, o nosso não tão querido assim John Walker. Todos eles tiveram, coisas amarradas nesse episódio, chegaram ali ao ápice dos personagens, contaram a sua história e eu acho que isso foi feito muito, 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 muito bem. As cenas de ação desse episódio são tão boas quanto qualquer uma das cenas de ação da temporada inteira. Eu gostei muito. A minha favorita não tem como. A minha favorita continua sendo a luta do Bucky, do Sam e do John Walker no episódio passado, mas eu acho que o fato da gente ter visto tantas lutas diferentes entre personagens diferentes foi muito legal. Os apátridas lutando contra o Bucky, contra o Sam, contra o John Walker, contra a Sharon, enfim, eu acho que tudo isso ornou muito bem, é muito dinâmico tudo que acontece. Então tá tendo luta no chão, tá tendo luta no prédio, tá tendo luta no ar, o Sam com toda a história do helicóptero, ele, falando com a mulher lá pra ela assumir o controle do helicóptero quando ele derrubasse o apátrida, tudo perfeito, tudo muito bem feito. Eu gostei muito dessa sequência de ação, eu acho que ela foi maravilhosa, mas pra mim o episódio pegou fogo quando todas essas lutas acabaram. I prepared by working out a lot. They had me training in England before I'd even left, and then when I got to the States, I'd spent the first few weeks training before any rehearsals or shooting anything. I was just training really hard with my stunt double. Yeah, we spent a lot of time, months, preparing and just figuring out what Sharon's fight style would be in this
in this world of Madripoor, but also having had this technical, agent background and training in that sense. So it was just very, very cool to explore that. And the training was hard, but it's, always rewarding. Eu acho que era bastante óbvio o caminho que eles iam seguir com a história da Carly. Ainda assim, eu fiquei muito mexida com o que aconteceu com ela no final, né? Com o quanto ela acabou sendo corrompida por tudo aquilo. E eu acho que essa é uma série que fala muito sobre corrupção. Eu já tinha falado isso pra vocês, né? Não corrupção no sentido que a gente tá pensando, mas a corrupção da pessoa, né? A corrupção de quem nós somos e quem nós nos tornamos. Acho que ela fala bastante sobre isso, sobre quem você gostaria de ser, quem você almeja ser. Carly is an extremely determined and driven, passionate young woman, which I had the pleasure of playing. And during the blip, I think she was realizing that people had started to unite and come together a little bit more and work more as a unit rather than separately. And I think that's what she's trying to get back to. Mas eu acho que o grande momento pra mim desse episódio é o discurso que o Sam dá na hora que ele leva o corpo da Carly, né? Ele tira o corpo dela do prédio e leva ela pra fora, e aí ele começa a falar com o senador e com, enfim, todas as outras pessoas que estão ali e, claro, com a televisão, né? E ele dá um discurso muito bonito nesse momento. A gente vê também como esse discurso impacta outras pessoas. Então a gente vê o Torres, por exemplo, a gente vê o próprio Isaiah e a gente vê a Sarah, a irmã do Sam. Eu fiquei muito emocionada nessa cena, eu chorei muito mesmo, assim, fiquei muito mexida, porque a gente vê que pela primeira vez, né, ele tá se colocando no mundo como Capitão América de fato. Então é a primeira vez que as pessoas vão ver o novo Capitão América. Não existe mais uma questão de se o governo vai deixar ele ser ou não, né, o governo vai ter que deixar, porque ele vai ser o novo Capitão América, gostando eles ou não. E eu gosto muito da parte desse discurso onde ele fala que as pessoas, provavelmente, tem muita gente que vai ficar irritada com isso, que não vai concordar, que vai falar mal dele, que vai, enfim, né, fazer um monte de coisa, mas ele vai continuar lutando pelo que ele acredita e vai continuar mantendo aquele manto de estrelas e linhas azuis e brancas em frente, né? Que eu acho que essa é a grande mensagem dessa temporada também, né? Além de muitas outras, mas essa é uma grande mensagem. E eu acho que é muito emotivo esse momento, né? É um momento que o Sam vai conversar depois com a Isaiah também. É muito lindo, muito, 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 muito lindo. Essa história, esse arco, pra mim, foi uma das melhores coisas da temporada, com toda certeza. Também fiquei muito emocionada nessa cena, que o Isaiah fala, um Capitão América negro, então. É isso aí. Então a gente tem mesmo. E também o momento onde o Sam leva o Isaiah e o Elijah pra verem o museu. A hora que ele chama eles, que ele quer levar em um lugar, eu já sabia que provavelmente seria lá, mas ainda assim também chorei muito, muito, muito nessa cena. Acho que foi muito simbólico, muito importante. No final das contas, eu acho que quanto mais a temporada passou, mais a gente percebeu que essa temporada realmente foi pra contar a história do Sam. Como eu falei pra vocês, o Bucky, ele já teve o seu espaço, a gente já conhece a história dele. É óbvio que ele é importante nessa história, né, e principalmente a dinâmica dele com o Falcão, mas eu acho que a partir do final dessa temporada, a gente deve ver ainda mais do Capitão América e do Soldado Invernal, né, e talvez até a transformação do Bucky, né, talvez numa possível segunda temporada, a gente já vai conversar sobre isso, numa possível segunda temporada, a gente pode ver a transformação do Bucky, né, de finalmente deixar de ser o Soldado Invernal, que no caso ele já não é mais, mas eu acho que ele precisa encontrar quem ele gostaria de ser a partir disso, né, que seja o Lobo Branco, então que ele assuma esse manto e siga em frente também. Bom, então eu acho que sobre esse episódio é isso, eu acho que ele foi um episódio muito foda, eu gostei muito, muito, muito mesmo do episódio, e eu acho que ele deixou muitas coisas em aberto, que eu acho que é interessante da gente conversar um pouquinho, principalmente pra gente falar um pouquinho sobre segunda temporada. Então, como vocês sabem, WandaVision é uma minissérie, a série acabou na primeira temporada, então ela contou a história e pronto, acabou. A gente vai seguir a história dos personagens em outros lugares, né? Principalmente em Doutor Estranho e o Multiverso da Loucura. Mas Capitão América e o Soldado Invernal, que é o novo nome da nossa série, eu não sei se eles vão mudar oficialmente, mas como vocês sabem, no final do episódio a gente teve essa revelação aí do logo da série como Capitão América e o Soldado Invernal, sendo que antes era Falcão e o Soldado Invernal, porque afinal de contas o Sam chegou lá, ele é o Capitão América, então agora talvez, né, isso tenha aberto espaço pra gente continuar contando essa história, modificando um pouquinho esse nome. O Kevin Feige, ele falou que algumas das séries realmente não teriam segunda temporada, mas outras existia o planejamento, né, de fazer a segunda temporada. Falcão e o Soldado Invernal foi a maior estreia do Disney Plus até agora, né, foi a série de maior sucesso deles, é uma série que bombou muito,
Eu acho que ela bombou de um jeito diferente de WandaVision, mas nos números tá lá, né? Falcão é a maior estreia do Disney Plus. Então, assim, ao meu ver, não tem porquê a Marvel não fazer a segunda temporada de Falcão ou Capitão América e o Soldado Invernal. Eu imagino que isso deve vir logo, deve ser anunciado logo, mas como tudo que a Marvel faz, vai ser extremamente pensado, né? No momento certo, talvez aí no momento onde a gente tenha novos anúncios, né? Provavelmente quando a gente encerrar essa primeira fase de séries do Disney Plus, então a gente ainda tem Loki pra assistir, né? Mas a série do Hawkeye, eles acabaram de gravar na semana passada e a gente ainda tem a Miss Marvel, então provavelmente num segundo momento, quando eles forem anunciar novos lançamentos, é possível que eles já anunciem a produção da segunda temporada de Capitão América e o Soldado Invernal. E eu confesso que eu ficaria muito satisfeita se eles mudassem o nome da série de verdade, não fosse só uma coisa assim, pra colocar nesse final. Além disso, a gente tem muitos outros personagens. Eu acho que diferente de WandaVision, que a gente tinha personagens muito pontuais, aqui a gente tem personagens que existiram e cresceram muito dentro dessa série. A Sharon Carter é um bom exemplo disso, porque afinal nesse episódio a gente descobriu de fato que ela era o Mercador do Poder, então isso era uma teoria que a gente já tinha falado lá no segundo episódio, no terceiro episódio, quando ela aparece pela primeira vez, e foi confirmado, né, na batalha final que ela encontra a Carly. A Carly trabalhava pra ela, daí a Carly se revoltou, saiu, deixou a Sharon, né, de mãos abanando, e a Sharon não ficou nada feliz. A Sharon que trouxe o Barrack pra espiar, né, espionar na Carly e tudo mais, os apátridas e tal, e aí no final o Barrack acaba tentando chantagear a Sharon, ela não fica nada feliz e ela mata o Barrack. Depois ela também é responsável por matar a Carly. Eu sinto muito que nesse momento foi uma tentativa de manter a identidade dela como secreta. Se a Carly vivesse depois de tudo aquilo e ela fosse presa, por exemplo, ela com certeza ia tentar usar essa informação e o que ela sabe sobre a identidade da Sharon contra ela, né? E a Sharon não poderia ter isso, então ela acaba matando a Carly, mesmo que o Sam, isso não fosse uma coisa que o Sam gostaria, né? Então, ele também, no momento, tudo é muito bem colocado pra no momento parecer que foi em defesa, né, dele, mas a gente sabe que ela tinha, sim, segundas intenções. E claro, a gente teve uma cena pós-créditos, caso você não tenha visto, volte lá pra assistir agora. É uma cena bem curtinha, mas é uma cena importante, da Sharon sendo repatriada nos Estados Unidos, né, recebendo o perdão que o Sam tinha prometido pra ela, e agora trabalhando de novo dentro do governo dos Estados Unidos. Ela vai usar isso pra continuar mantendo a posição dela como mercador do poder e continuar usando tudo que ela conseguir roubar como segredos de Estado como moeda de troca para as pessoas com quem ela faz negócios. Então, isso me faz pensar também que é possível a gente ter uma segunda temporada de Falcão e Soldado Invernal, porque a gente ainda tem que explorar tudo isso que aconteceu com a Sharon, né? Eu não imagino que a gente vá ter espaço em outras produções para fazer isso, principalmente agora que ela foi introduzida nesta série. Então, eu acredito que deve continuar junto com essa história. We initially meet Sharon as this, wide-eyed, extremely loyal to Cap, young agent, full of integrity. I mean, that's sort of who she was in the comic books, and it was really fun to play that. And then I think, with all of the sacrifices that we see that she makes in Civil War, she has to go on the run, and then suddenly we just don't see her for several years. I don't think there was any way around it, but to really address the situation head on. And here we find her in Madripoor, and she's still a fugitive. She's been hustling, dealing art, stolen art in this sort of pirate-like town, and it's just a very different version of Sharon than we've seen, and rightfully so. And for me, it was a lot of fun to play that, and I just really am glad that we got to explore that side of her. Além disso, a gente tem também o Torres, né, que pegou as asas do Falcão, e a gente tá esperando aí a transformação dele. Suponho que isso pode também vir a acontecer numa possível segunda temporada. E claro, no final, depois que um grupo de apátridas tinha sido preso e eles estavam sendo levados, rolou ali um atentado, né, eles foram mortos, mas a gente viu no final um dos seguranças fechando a porta, né, um dos guardas fechando a porta e falando um mundo, um povo. Significa, né, que na verdade eles provavelmente não morreram e sim foram salvos e levados pra essa nova resistência. O que a Carly queria muito, e inclusive é uma coisa que ela fala no episódio de hoje, é que ela queria que aquilo tudo fizesse eles se tornarem um símbolo, sem que eles precisassem liderar todos os acontecimentos. E pelo que a gente viu, realmente se tornou, muitas pessoas apoiavam a causa dos apátridas, né, muito mais do que aparece na série, inclusive. Então, mesmo que não sejam super soldados, com certeza a gente tem pessoas que vão querer manter
isso, e isso também dá margem pra gente continuar e ter uma segunda temporada. Então eu acho que muito diferente de WandaVision, que amarrou muitas coisas que aconteceu, e aí no final eles deram ali algumas dicas do que a gente poderia ver no futuro, aqui eu sinto que eles abriram muitas outras portas depois de encerrar muitas delas. Além disso, a gente teve também o John Walker, que oficialmente se torna o agente americano, né, US Agent, que é o codinome que ele usa nos quadrinhos, que a gente tinha falado lá no começo da temporada. Então ele até aparece com aquele escudo de papelão que ele fez, mas o escudo é completamente destruído, porque afinal não é vibranium. E aí no final ele se encontra com a Val de novo, e ela fala, bom, agora você tem aqui esse novo uniforme, e é isso aí. Ele fica super feliz porque ele está de volta, né, no final a gente teve até um momento onde ele, o Sam e o Buck acabaram se ajudando ali, né, então eu gostei também, porque eu acho que isso mantém o John Walker como uma pessoa não completamente do mal. Ele é um cara capaz de fazer coisas ruins, mas ele também é um cara que tem ainda um lado bom nele, né? Então pode ser que, caso a gente tenha uma segunda temporada, a gente possa ver a evolução ainda maior desse personagem, talvez a corrupção completa dele a partir disso, né? E a partir de ser negligenciado, de ser deixado de lado, enfim, de qualquer outra coisa que seja. Claro que a gente viu também o Buck encerrando ali os assuntos dele, né, contando que foi ele que matou o filho daquele senhorzinho, que ele era amigo e tudo mais, e seguindo pra viver a vida dele fora da cidade. Ele deixa inclusive um presente pra terapeuta dele, e aí ele vai seguir pra ficar com o Sam, provavelmente juntos os dois vão começar a pegar missões, e aí finalmente eles vão se tornar essa dupla aí, né, no final tem até um momento que eles se abraçam, e o Sam abraça o Buck, ele tá com o escudo nas costas, e eu fiquei muito emocionada, porque também deve ser muito difícil, mas dá pra ver que o Buck ficou feliz que o Sam finalmente aceitou assumir esse manto depois de tanto tempo. Então, na verdade, eu acho que é isso. Acho que a gente conseguiu cobrir bastante do que aconteceu nesse episódio. Eu acho que essa temporada foi muito boa. Gostei muito. Como eu falei, não consigo comparar as duas. Talvez, de preferência, eu tenha gostado mais da experiência de WandaVision por ter sido mais diferente, enquanto eu acho que o Falcão e o Soldado Invernal tentou seguir bastante na linha do que a gente já tá acostumado de ver. Agora a gente tem outras produções vindo aí. Finalmente a gente vai ter a estreia de Viúva Negra. A gente teve finalmente o primeiro trailer de Shang-Chi, que eu tô muito animada pra assistir, porque vai ser um novo super-herói. Eu tô muito animada pra ver um rostinho diferente e pra ver o que mais essa fase 4 traz pra gente na série do Loki, que estreia no dia 11 de junho. Então é isso, não esquece de se inscrever aqui no canal, a gente ainda vai ter muita cobertura de coisas da Marvel. Deixa o seu joinha aqui nesse vídeo e a gente se vê no próximo. Um beijo!